Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus eu estou bem. Hoje aqui a conversa é para falar sobre o ciclo da violência. Vocês sabiam que a violência ela é entendida e que ela é estudada a partir de 3 ciclos, a partir de 3 fases? Vocês sabiam dessa informação? Se vocês não sabem, né, eu estou aqui para compartilhar essa informação e explicar um pouquinho o que é este ciclo e o que são estas 3 fases, tá ok? Então, eu lhe convido a participar dessa conversa aqui comigo. Para quem não me conhece, o meu nome é Ronice, eu sou psicóloga, a minha formação é em psicoterapia de família e casal e eu tô aqui aproveitando esse mês de agosto, né? Esta camisa, esse laço lilás aqui representa o símbolo, né, da campanha contra a violência, né? A violência contra a mulher. O mês de agosto é o Agosto Lilás, que vai fazer todo esse movimento, né, referente à violência contra a mulher. E eu tô aqui no sentido de poder contribuir de alguma forma, de trazer informação e de ajudar e engajada também nesse movimento, tá ok? Então, como eu prometi para vocês, né, o assunto, a conversa é sobre o ciclo da violência, sobre as 3 fases da violência, tá? Em que a primeira fase é a construção da tensão no relacionamento. A segunda fase é a explosão da violência, o descontrole e a destruição. E a terceira fase, pessoal, é a famosa lua de mel, né? Quem já não ouviu falar, né? Que tá tudo bem, né? A famosa lua de mel, a fase do arrependimento, do pedido de desculpas, né? Das promessas que nunca mais a pessoa vai fazer novamente. Então, eu estou aqui para falar dessas 3 fases. E o que é essa primeira fase, então, né? O que significa a construção da tensão no relacionamento? Então, nesta fase, podem ocorrer incidentes menores, como agressões verbais, crises de ciúmes, ameaças, destruição de objeto. Então, nessa primeira fase, é muito comum acontecer, né, o abuso psicológico, né, o abuso moral e também o abuso patrimonial. Quem quiser saber o que significa cada um desses tipos de abuso, tem um vídeo em que eu trago o conceito de cada um deles, tá, pessoal? Tá? Mas só para poder situar vocês, tá? Então, a primeira fase é a fase da tortura, da intimidação, da humilhação, né? Da chantagem, né? Então, nesse período de duração indefinida, a mulher, geralmente, ela tenta acalmar o seu agressor. Mostra-se dócil, prestativa, capaz de antecipar cada um de seus caprichos ou buscando sair do seu caminho. Então, aqui ela faz de tudo para agradar, né? Então, a mulher acredita que pode fazer algo para impedir que a raiva dele ou dela, né, se torne cada vez maior, né? E a vítima, ela sente-se responsável pelo atos do companheiro ou da companheira, porque aqui independe a orientação sexual, né? Então, as relações de abuso, elas tanto podem acontecer numa relação heterossexual, como também nas relações homoafetivas, tá? E a vítima, né, ela vai pensar que se fizer as coisas corretamente, os incidentes podem terminar. E se ele explode, né, aqui eu vou trazer o exemplo dele, né, se ele explode, a vítima assume a culpa, né, então ele explodiu porque a culpa é dela, né, de repente ela fez alguma coisa errada, né, de repente ela contribuiu, né, para que ele perdesse o controle e temos que ficar atenta, tá, pessoal, porque aqui nessa primeira fase, né, a confusão mental, ela é muito comum, né? Então, você passa a acreditar que você é responsável pelo descontrole da outra pessoa, né? Pelas crises de ciúmes da outra pessoa, né? Pelo excesso de controle, né? Em que em algumas situações você até perde, né, a sua liberdade de poder visitar os seus amigos, né? De poder, como é que se diz? Em alguns casos até poder trabalhar, fazer
como é que se diz, assim, atividades que são suas e que são saudáveis, tá, pessoal? E aqui eu quero trazer, assim, algo muito importante para poder colaborar com esse debate, com essa conversa, que num relacionamento saudável, nem sempre, né, um casal saudável tem que fazer tudo junto, né? É muito saudável você poder preservar a sua identidade, né? Você poder manter, né, os seus compromissos profissionais, as suas relações de amizade, né? Você poder fazer coisas que também sejam somente suas, assim como o seu parceiro também é interessante estimular essa independência nele, né? E geralmente numa relação abusiva, né, a outra parte, principalmente o agressor, ele passa a limitar isso, né? E em algum momento a pessoa que está sendo vítima, e aqui eu vou trazer o exemplo, a mulher, ela passa a acreditar que ele está certo, né? E que se de repente ela fez algo, a culpa é dele, né? Se de repente a culpa é dela, desculpa, né? Hoje ele está mais alterado, mais agressivo, porque a culpa é dela, tá? Então vamos ficar atentas, tá, a esta primeira fase, principalmente, né, quando você ainda está conhecendo a pessoa, tá ok, pessoal, né? E na relação amorosa, né, a fase da paixão em que você se encontra apaixonada, dificilmente você vai conseguir enxergar os defeitos da outra pessoa, né? Então é muito comum, né, na fase da paixão você nem se dar conta do quanto a outra pessoa já tem um comportamento possessivo, um comportamento controlador, né? E pelo fato de naquele momento você estar apaixonada, você pode não enxergar isso. Então, fique atenta, tá ok? Fique atenta. E por que que muitas vezes, né, eles querem fazer com que você se afaste da sua família, dos seus amigos? Porque é muito comum as pessoas que estão de fora conseguir enxergar aquilo que você, apaixonada, envolvida, não consegue enxergar, tá? Então fique muito atento, por isso que há essa tendência de querer isolar você dos seus amigos, isolar você da sua família, porque as pessoas que lhe querem bem vão, como é que se diz, perceber este comportamento abusivo. Tá ok? Então, esta primeira fase, né, que é a construção da tensão no relacionamento, é uma fase em que você precisa ficar atenta, tá? E se nesse primeiro momento, de repente, você está muito apaixonada, pode ser que você nem se dê conta disso, tá ok? E passa a enxergar e a entender este processo como, né, uma forma natural, mas não é, tá ok, pessoal? Tá? Então, agora vamos falar da segunda fase. A segunda fase é a explosão da violência, né? É o descontrole e a destruição, né? Então, nessa segunda fase, né, ela é marcada por agressões agudas, quando a tensão atinge o seu ponto máximo e acontecem os ataques mais graves. A relação se torna inadministrável e tudo se transforma em descontrole e destruição, né? Então aqui é a fase, né, do espancamento, né? Aqui entra a fase, né, das agressões, dos beliscões, né, dos tapas, né? Então você precisa, né, já evoluiu, né? Então ali na primeira fase, né, a pessoa estava intimidando, lhe humilhando, chantageando. Aqui na segunda fase já está agredindo, já está espancando, batendo, né? Então aqui é o momento assim de você poder pedir ajuda, não naturalizar isso, tá ok? Né? E hoje nós temos acompanhados os casos de feminicídio, né? Que evolui aqui para essa segunda fase, tá ok, pessoal? Tá? Então a importância, se você chegou nessa segunda fase, né, você precisa pedir ajuda. E se você que está assistindo esse vídeo sabe de alguém que chegou nessa segunda fase, precisamos intervir, precisamos ajudar, tá ok? Em briga de marido e mulher, podemos meter a colher, sim. Podemos ajudar, podemos salvar uma vida, tá? Por isso que aquela primeira fase ali, né, que da tensão, né, a construção da tensão no relacionamento é uma fase também que temos que estar atentos, né, para não, né, para evitar
que evolua para esta segunda fase. Tá ok, pessoal? Tá? E a terceira fase, né? Quem não ouviu falar, né? A lua de mel, tá? Então, o que a teoria vai nos trazer sobre a lua de mel? Terminado o período da violência física, o agressor demonstra remorso e medo de perder a companheira ou o companheiro. Então, ele pode prometer qualquer coisa, implorar o seu perdão, comprar presentes para a parceira ou parceiro e demonstrar a sua culpa, né, e a sua paixão, né, e é muito comum, principalmente nos relacionamentos, né, em alguns casamentos nessa fase, né, a fase da reconciliação, a fase da paixão, a fase da lua de mel, a mulher engravidar, né, então, às vezes, né, numa relação em que há este ciclo da violência, né, que daí se chegou, né, passou por todo esse processo, chegou na lua de mel, né, quem, né, não quer ser, né, enamorada, né, aí há o processo da sedução também, que é o momento da reconciliação, né, e muitas crianças são concebidas nessa fase da lua de mel, tá, então precisamos ficar atenta, tá, então se você que está assistindo esse vídeo, né, se identificou, fique atenta, não naturalize, né? Porque também a lua de mel é um período, pessoal, né? Ninguém vive uma lua de mel eterna, né? É claro que em algum momento essa lua de mel ela vai terminar e de repente, né, recomeça toda a dinâmica do ciclo da violência, né? A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, né? Então, este ciclo da violência, ele precisa ser interrompido, tá ok? Tá? Então, agradeço a sua companhia, tá ok? Se você acha esse conteúdo importante, dê o seu like, me ajuda como é que se diz, a se engajar nessa campanha aqui comigo. Até o próximo conteúdo.